Ora, muito boa tarde a todos. Quero desde já agradecer a vossa presença e participação neste que será o nosso último webinar deste ano letivo, digamos assim. E queria começar por agradecer à Ruth a sua disponibilidade para estar aqui connosco, agradecer também ao CNCS, pronto, que de facto tem colaborado connosco nas nossas iniciativas, neste grupo de trabalho da Meta-Rede sobre o tema da cibersegurança, e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco e partilhar este último webinar. Acho que fechamos com chave de ouro este ciclo de webinars deste ano, com um tema que de facto voltamos aos temas da ordem do dia, aos temas que dizem respeito a todos nós utilizadores, neste caso dos dispositivos móveis e das redes sociais, um tema muito relevante no que tem a ver com estas questões da cibersegurança. Depois do último webinar que tivemos, foi um webinar mais técnico pelos colegas da Madeira. Queria agradecer à Carla todo o trabalho que tem feito este ano e de facto foi um enorme trabalho de conseguir realizar estes webinars com tanto que de facto temos para fazer no nosso dia-a-dia e efetivamente foi com um enorme esforço e dedicação que realizámos, pronto, e conseguimos cumprir aquilo que era o nosso plano, o nosso calendário para este ano. E mais uma vez foi graças a todo o empenho que a Carla, não só nestes webinars em concreto, mas na dinamização de todo o grupo de trabalho de cibersegurança da Meta-Rede, no qual muitos de vós também têm participado, e é um ponto de encontro muito importante para partilharmos não só boas práticas, mas também o trabalho que vamos desenvolvendo, as nossas preocupações e também as nossas soluções. Agradecer também finalmente aqui ao Vítor, que nos acompanha sempre aqui nestes webinars, está sempre aqui a dar-nos aqui uma ajuda, já nos deu ajuda também e colaborou connosco em muitas outras iniciativas da Meta-Rede, em particular aqui na área da cibersegurança, nos cursos que desenvolvemos também e publicamos na NAU, mas que aqui neste webinar também tem sido aqui nos webinars uma peça fundamental para dar aqui sempre o seu apoio e ajudar-nos aqui nas perguntas que todos nos vão colocando, muito pertinentes. E pronto, sem mais, agradecer-vos mais uma vez a todos a vossa presença, agradecer aqui à Carla, à Ruth e ao Vítor, e agradecer também à Susana. Estava-me a esquecer da Susana, estava ali num cantinho que é sempre está com nós outros e nos ajuda em toda esta logística dos webinars. E muito obrigado a todos mais uma vez, espero que gostem, e encerramos certamente da melhor forma este ciclo de webinars deste ano. E muito obrigado a todos, e Carla, obrigado a ti, e passo-te a palavra. Obrigada, Joaquim. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, como o Joaquim referiu, este é o último webinar que promovemos este ano letivo, 22-23, e estes webinars foram promovidos ao abrigo do programa Proteja o Teu Campus. O programa Proteja o Teu Campus é dinamizado pela Meta-Rede Portugal, em colaboração com as instituições de ensino superior que fazem parte deste grupo, e cujo objetivo é implementar o kit de sensibilização em cibersegurança. Este kit de sensibilização em cibersegurança é da autoria do INCIB, do Instituto Nacional de Cibersegurança de Espanha, e foi adaptado para as instituições de ensino superior e traduzido para português pela Meta-Rede. O seu objetivo principal é sensibilizar toda a comunidade académica e a comunidade em geral para os riscos e as boas práticas na utilização da informação e dos respectivos dispositivos que utilizamos para lhe aceder. Este kit é gratuito e está disponível para qualquer instituição de ensino superior ou outra instituição que pertence à Meta-Rede Portugal. Para quem queira solicitar este kit, poderá fazê-lo de acordo com as instruções disponíveis no site da Meta-Rede Portugal. Depois, ao longo da sessão, disponibilizaremos o link para poderem fazer. Ora bem, hoje estamos aqui para vos falar sobre boas práticas a adotar na utilização dos dispositivos móveis e as redes sociais no contexto do trabalho, assim como adotar quaisquer cuidados que cada um de nós deve adotar na utilização dos dispositivos durante as viagens. Para nos falar sobre estes temas, temos connosco a nossa oradora da sessão, a Ruth Ferroni, a quem dou desde já as boas-vindas.
A Ruth trabalha no Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança, no CNCS, embora a sua primeira formação tenha sido em design gráfico, especializou-se em gestão de projetos. E é nesta área que tem trabalhado ao longo dos anos, incluindo em grandes organizações não governamentais, nas Nações Unidas. A cibersegurança tornou-se uma missão de vida, no sentido de ajudar a estimular junto dos cidadãos o desenvolvimento de competências digitais e promover a utilização segura, saudável e consciente da internet. Atualmente, o CNCS, o seu trabalho está mais centrado na área da sensibilização e formação. Ruth, muito obrigada por ter aceito este convite. Passo-lhe a palavra. Olá, muito bom dia. Não, bom dia não, boa tarde. Bom dia, estivemos nós ainda há pouco aqui a fazer os testes, se corria tudo bem. E desde já tenho a agradecer o convite. Temos nós, Centro Nacional de Cibersegurança, a agradecer o convite mais uma vez para participarmos e estarmos convosco aqui com a Meta Rede, com uma apresentação. Cabe-me a mim, uau, a dura responsabilidade de fechar, não sei se vai ser fechada com chave de ouro, como foi aqui dito, mas acredito que vamos fechar de uma forma simples, de uma forma construtiva, a ver se aprendemos todos um bocadinho mais sobre esta temática que vamos falar hoje, dos dispositivos móveis em contexto de trabalho e também das redes sociais em contexto de trabalho. Carla, como nós combinamos, quando eu disser próximo, vai-se alterando assim os slides e pronto, e a coisa fica feita. Pedimos desculpa, honestamente, desculpa, porque não conseguimos que eu daqui conseguisse passar a minha apresentação, mas vai correr muito bem. E pronto, e podemos prosseguir, se quiser avançar com 2 slides, temos o índice e depois temos, de facto, aquilo que eu me vou focar. Na cibersegurança é preciso construir o futuro com base na capacitação digital e agora falando aqui das organizações. E isto é uma questão de sobrevivência. Quando eu digo uma questão de sobrevivência, é que deve ser mesmo uma questão de sobrevivência. Devia ou deve começar a fazer parte do nosso ADN. A segurança digital de todas as entidades públicas, do setor privado, do nosso país, é uma prioridade, deveria ser uma prioridade. Então, devia ser criado um nível de maturidade em cibersegurança. Temos que começar, na verdade, a encarar a cibersegurança não como um custo, porque isto é as formações que vamos tendo não são custos, são apostas, e a cibersegurança, de facto, devia ser uma aposta de todos, de nós como cidadãos, de nós como organizações. Devemos encarar a cibersegurança como um ativo estratégico a nível pessoal e a nível também profissional. E podemos passar para o próximo. Aqui, rapidamente, a cibersegurança, um lugar central. Portanto, começar a olhar para a cibersegurança como algo de facto muito importante no nosso dia-a-dia. Mas temos que, como veem aqui escrito nestes vários pontos, o digital como substituição do presencial aumenta os riscos, e nós vimos isso quando houve aqui, na verdade, a pandemia, houve aqui uma alteração de logística e relativamente à questão de como muitos de nós ainda trabalhamos de forma híbrida, ok? Portanto, isso acarretou e acarreta mais riscos, entre outras situações que eu não vou aqui enumerar. Os serviços essenciais, de facto, continuam ou estão cada vez mais expostos ao digital. O digital, a verdade, tem muitas coisas benéficas, mas também cria novas ameaças, e todos nós sabemos as ameaças
na verdade, aos quais o digital nos expõe. Algumas ameaças offline convertem-se para online. Por exemplo, há uns anos ainda continua a acontecer, infelizmente, roubos de carteiras, de malas, mas pronto, vou dar este aqui exemplo, roubar uma carteira. Posso dar aqui um exemplo, o meu pai há muitos anos, 30 anos talvez ou mais, até lembro-me que lhe roubaram, estávamos todos juntos e roubaram-lhe a carteira, só que isto foi em offline, não é? Offline. E neste momento este perigo já se converte também para o online, já existe aqui o roubo, o furto de uma carteira digital, mas na verdade isto acontece. E ainda há pouco eu falei digital cria novas ameaças e acho que me repeti aqui com o slide e não tinha percebido. E sim, a transição digital exige segurança e é esta segurança que nós temos que apostar. Se passarmos aqui ao próximo slide. Portanto, mais do que investir em cibersegurança, as organizações precisam de alinhar toda a tecnologia disponível contra as ameaças junto dos seus colaboradores e operações diárias. Por exemplo, se a organização não preparar as pessoas e os processos envolvidos, o ecossistema digital continuará muito vulnerável. Aqui, como podem ver, as pessoas, certo? Se olharmos aqui para o nosso gráfico, a cibersegurança é composta por processos, tecnologia e pessoas. E eu vou estar a focar-me na apresentação mais, de facto, aqui nas pessoas. Capacitar a equipa, capacitar o colaborador, capacitar-nos a nós como cidadãos é fundamental. Analisar processos também para aumentar os níveis de segurança e de produtividade. Buscar melhorias em novas tecnologias e ferramentas inovadoras acessíveis. Isto faz, de facto, tudo parte destes 3 pilares aqui em termos de cibersegurança. Mas, como ainda há pouco referi, vamos aqui focar-nos nas pessoas, no ser humano. Se passar 2 slides à frente, vemos que eu farei aqui agora uma análise global, é esse slide mesmo, e vou rapidamente passar aqui o estado da arte, o estado da cibersegurança neste momento. Saiu muito recentemente e aconselho a todos aqueles que o quiserem fazer, porque de facto está muito bom, o relatório Riscos e Conflitos do Observatório de Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança. Podem encontrá-lo nos relatórios no nosso website, que eu várias vezes hei de aqui dizer o link, www.cncs.gov.pt. E aqui, rapidamente, sem me alongar muito, vou descrever o que é que está a acontecer neste momento. O número de incidentes e de indicadores da cibercriminalidade continuam, de facto, a aumentar. Verificou-se um incremento na sofisticação e impacto de alguns incidentes, que é o caso, por exemplo, do ransomware, e os que afetam as organizações com elevada visibilidade social e que muitos deles nós sabemos. Verificou-se um aumento do número e relevância, como ainda há pouco disse, dos incidentes de ransomware. Em termos de frequência do phishing, smishing, vishing, a burla online e particularmente ligados à engenharia social, continuam, estes que eu aqui referi, a ser muito frequentes. 2022 ocorreram
diversos ciberataques de grande impacto social, como ainda há pouco referi, e nas infraestruturas e serviços de Portugal. E há a indicação de que poderá ter sido dos anos com maior número de incidentes. Portanto, como podem ver aqui, mostrei-vos rapidamente aqui do aumento que houve, particularmente aqui destes de phishing, do smishing, do vishing, ransomware. Vamos aqui no slide seguinte, rapidamente, passarmos por estas notas que são muito importantes para reterem. O phishing é um forte vetor de ataque. Os ciberataques são cada vez mais automatizados. O ransomware afeta todo o tipo de organização. Os novos modelos de trabalho são uma realidade. O contexto geopolítico e pandémico muito relevante e importante a retermos, mas aqui há pouco eu disse que me ia centrar um bocadinho mais no fator humano, e este continua por sensibilizar e continua por capacitar. E é isto que eu estou aqui a fazer um bocadinho, trazer um bocadinho mais de informação para juntar àquela que já têm tido ao longo destas sessões, destes webinars, e passaria para o slide seguinte, na verdade, o fator humano na cibersegurança. A ignorância, a não consciência, o tapar os olhos, como todos nós muitas vezes fazemos, ou pôr a cabeça debaixo da areia, em relação à segurança e à literacia tecnológica, são de facto as maiores ameaças. O facto de nós escondermos, o facto de nós não querermos saber mais, o facto de nós não nos munirmos de consciência sobre estes aspectos. Esta componente humana deve sempre integrar toda a estratégia de cibersegurança, seja numa organização, seja em termos pessoais. Esta consciencialização deve ser sempre o ponto de partida. Isto que vocês fazem, desta capacitação, destes webinars, os cursos que existem, posso até dizer os cursos que nós temos na plataforma Now, os MOOCs dos cursos de e-learning, do cidadão ciberseguro, cidadão ciberinformado, consumidor ciberseguro e cidadão cibersocial, entre outras formações que existem ao dispor, tanto dadas por nós como por outras instituições, são fundamentais. Programas de capacitação de cidadãos em cibersegurança é fundamental. E sem este fortalecimento do fator humano, a cibersegurança mantém-se ou torna-se de facto aqui incompleta. Precisamos de fazer decisões informadas. Quando estamos a manusear os dispositivos móveis, quando estamos na internet, precisamos de fazer, de facto, decisões informadas. Precisamos de criar uma cultura de um uso responsável, consciente e seguro da internet. E passaria aqui ao slide seguinte, onde nós vemos aqui, tentei construir aqui esta tabelazinha, onde tem, de facto, os utilizadores, nós. Os comportamentos de risco dos utilizadores são, de facto, responsáveis por muitos ataques de cibersegurança. E alguns tipos de comportamentos de risco resultam, de facto, em falhas de segurança. Os colaboradores, os utilizadores, os colaboradores das organizações podem ser considerados como a primeira linha de defesa, o escudo da organização. Podemos considerar como o escudo, não é, da nossa vida pessoal contra o cibercrime e incidentes de cibersegurança. Não sei se conseguiram aqui perceber a primeira linha de defesa. O que é que isto quer dizer? Que nós estamos ali, de facto, em primeira fila.
somos de facto quem vai, na verdade, à partida e na maioria dos casos, permitir ou não que algo aconteça, e podemos ser esse escudo, tanto na vida pessoal como também na vida profissional. Há um facto que é: os incidentes de cibersegurança continuam a aumentar, não só em frequência, mas sobretudo em sofisticação. Só que esta rede tecnológica em que vivemos também, e é sobretudo feita por seres humanos. E o fator humano realmente importa. Nós importamos. Portanto, aí aquilo que eu dizia há pouco, a capacitação, a educação é muito importante para que haja aqui então esta diferença entre aquilo que eu falava no slide anterior, que era na verdade a falta de consciência ou querermos tapar os olhos, pôr a cabeça debaixo da areia e deixarmos que as coisas vão surgindo e aí os grandes riscos acontecem, ou então ficamos descansados, não posso dizer, mas ficamos mais confiantes quando navegamos na internet, porque estamos munidos de uma educação e de uma capacitação que nos permite depois navegar de forma consciente, segura e saudável na internet. No próximo slide vamos então já entrar aqui os dispositivos móveis em contexto de trabalho. Dispositivos móveis em contexto de trabalho. Todos nós, ou a maioria de nós, tem dispositivos móveis, certo? Eu acredito que sim, quero acreditar que pelo menos a maioria de nós tem estes dispositivos móveis. E aqui esta mistura, se assim poderei dizer, de trabalho e tarefas pessoais acaba por ser muita. Os avanços tecnológicos têm trazido inúmeros benefícios às pessoas, bem como as ajudam a facilitar aqui as tarefas do nosso cotidiano. A maioria de nós usa os equipamentos móveis tanto para o trabalho como para as tarefas pessoais. E isto é transversal. Tanto para verificar o correio eletrónico pessoal no dispositivo de trabalho, como para verificar um e-mail de trabalho num dispositivo, num aparelho pessoal. Isto acontece muito frequentemente. Agora, há empresas, na verdade, que disponibilizam computadores e dispositivos móveis, smartphones, e quando o fazem, dizem, de facto, os procedimentos, as regras de utilização. E isto para quê? Para não comprometerem a segurança da organização. Eu mais à frente, nos próximos slides, vou apresentar aqui algumas dicas, mas há uma grande realidade. Há muitas organizações, na verdade, que disponibilizam computadores. Depois há um número que disponibilizam também smartphones, dispositivos móveis, e depois existe aquelas onde os smartphones, os dispositivos móveis não são disponibilizados, pronto. Mas na maioria os computadores sim e alguns dispositivos móveis. Se por um lado o acesso à internet é muito fácil nestes dispositivos, ok? Porque são dispositivos muito handys, deixa as pessoas também, por outro lado, com acesso muito, muito frágil. Se por um lado, por assim dizer, se por um lado o acesso fácil, através destes aparelhos, através destes dispositivos, deixam as pessoas que trabalham em organizações com acesso e um alcance incrível à informação e facilita imenso o trabalho e facilita a comunicação, e isto é benéfico, é uma realidade. Gerir o tempo
E ser produtivo é um grande desafio aqui na vida social e na vida profissional. Existem muitos benefícios que a tecnologia nos traz, mas temos que ter muita atenção para não comprometer, principalmente, e já não falando aqui no âmbito mais pessoal, para não comprometer aqui a produtividade na nossa organização. O smartphone, como ainda há pouco referi, é muito handy, é muito portátil. Está ao nosso alcance, quer dizer, é muito fácil, é um pequeno computador. E é um grande motivo, uma grande fonte, pode ser uma grande fonte de distração, principalmente se até termos as, como é que se chama, agora está-me a falhar o nome, as notificações, se temos as notificações ligadas, as sucessivas interrupções podem levar aqui, podem comprometer aqui, a verdade, a produtividade. O uso excesso dos aparelhos móveis, e isto é algo que acho que todos nós, mesmo às vezes querendo tapar os olhos, temos essa consciência. O uso excessivo destes dispositivos móveis, além de causar distrações que não são boas, por exemplo, em termos de, quando usado num contexto de trabalho, podem levar aqui a uma queda grande na produtividade. E se até transbordarmos para a vida, para a nossa vida geral, para a nossa vida pessoal, pode levar aqui a acidentes de trabalho, pode levar aqui a acidentes pessoais, acidentes de trânsito como sabemos que existem, mas principalmente podem causar sérios danos à saúde física e mental. E isto é muito importante. Como eu referi, são muito portáteis, estão ali ao alcance de um dedo, são fáceis de manusear, é toda a informação ali concentrada naquele pequeno computador, mas se não é bem gerido, se não temos de facto uma certa sabedoria no seu manuseamento, na sua utilização, pode levar a sérios danos a nível de trabalho, a nível da nossa organização, da produtividade, mas também e sobretudo da nossa saúde física e mental, que é muito importante estarmos atentos. Aqui no próximo slide, esta informação que vocês veem aqui, no próximo slide, que ainda há de passar, ainda não passou, aí desse lado, exatamente, não, é o outro, exatamente. Esta informação, vou dizer-vos que podem encontrar as boas práticas na utilização de smartphone. Eu, por acaso, não sei se é exatamente este o nome, mas no nosso site, www.cncs.gov.pt, em boas práticas, vão encontrar, na verdade, aqui estas dicas de boas práticas. Estas são apenas algumas, mas neste documento vão encontrar uma maior descrição que está muito bem feita, está muito interessante e vale a pena espreitarem. Em 5 minutos leem e garanto que vai trazer muito mais informação do que aquela que eu neste momento estou aqui neste curto de espaço de tempo a transmitir-vos. Como ainda há pouco eu dizia, os smartphones não são apenas um telemóvel, ok? O smartphone é um autêntico computador de bolso, onde nós encontramos tudo aquilo que precisamos e múltiplas funcionalidades. Se o smartphone não tiver nenhum mecanismo de bloqueio e autenticação, deixa completamente exposto a terceiros, a agentes maliciosos, tudo aquilo que nós temos.
todos os ficheiros guardados. É de facto uma porta de entrada para tudo aquilo que nós lá temos. Fotografias, documentos e as aplicações que temos lá instaladas, as contas de e-mail pessoal e, se por acaso até de trabalho, banco online, redes sociais, enfim. Já devem ter ouvido esta expressão várias vezes. Não deixam a vossa porta de casa aberta, pois não? Talvez saírem a correr e estiverem distraídos, eventualmente até deixam. Mas eu acho que a maioria, ou todos nós, temos esse cuidado de quando saímos de casa, garantimos que de facto a porta está fechada. Já não falo das janelas, pronto, mas se vivemos nos andares mais lá para cima, aí nem vale a pena eventualmente fechar as janelas, mas a porta, eu acho que podem e conseguem perceber aquilo que eu quero dizer. Portanto, ou a porta de entrada está fechada, e nós podemos encarar aqui estes dispositivos móveis como a porta de casa, como a nossa casa, portanto, ou deixamos aberta ou deixamos fechada. E não vale a pena, e digo-vos, pensarem que não tenho nada a esconder. Portanto, não há problema, não. Acreditem que quando algo nos acontece num dispositivo móvel e vemos toda a vulnerabilidade a qual estamos expostos e a nossa vida ali completamente exposta, acreditem que pensamos de facto de maneira diferente. Ainda há pouco referi utilizar o dispositivo pessoal para ver um e-mail de trabalho ou utilizar um dispositivo de trabalho para ver um e-mail pessoal. Em ambas as situações, muito cuidado, ok? Portanto, estejam muito atentos à forma como vocês cuidam do vosso dispositivo móvel. Tenham muito cuidado. Sigam, de facto, estas dicas que aqui estão neste slide e que podem encontrar na página do nosso website. Se o fizerem, garanto que podem navegar de uma forma mais segura, podem visitar os vossos e-mails de uma forma mais segura, podem manusear, podem navegar de uma forma mais consciente e isso traz, de facto, uma certa confiança pessoal. E se passarmos aqui ao próximo slide. Passamos aqui para as redes sociais. As redes sociais são algo que nem toda a gente tem. Alguns de vocês podem dizer, como é que é possível? Como é que há pessoas que não têm redes sociais? É verdade. Há muitas pessoas que não têm redes sociais e há aqui um fenómeno. Há cada vez mais jovens a optar sair durante um período de espaço de tempo das redes sociais. Mas pronto, mas isso agora seria pano para mangas para uma outra apresentação num futuro, se assim o quiserem. Vamos falar de redes sociais nas organizações. As organizações estão cada vez mais a usar as tecnologias para um melhor desempenho, para uma maior alcance, e as redes sociais são ferramentas muito facilitadoras deste processo de comunicação. Eu fiz assim comunicação porque a língua gestual, comunicação é assim. E agora de repente o meu cérebro levou-me para ali. As redes sociais têm, de facto, conseguem um alcance muito grande, um alcance imenso e que beneficia as organizações que as adotam como aqui uma estratégia de comunicação. Existem organizações que têm, na verdade, e que optam por esta estratégia de comunicação, as redes sociais da organização, e depois que até são geridas por uma equipa, uma pessoa, duas, enfim, uma equipa, e existem as redes sociais pessoais, ok? Pronto, podemos aqui dividir destas duas maneiras. Passando aqui ao slide seguinte. Eu não sei se por acaso sabiam deste termo, que é o
cyberloafing. O cyberloafing, eu não vou estar aqui a explicar porque mais vale, na verdade, eu ler. É um termo para descrever os trabalhadores que usam o tempo de trabalho para participar em atividades não relacionadas com o trabalho na internet, com a navegação na web, a utilização de redes sociais ou a verificação a respostas de correio e de correio eletrónico pessoal. Portanto, o uso das plataformas digitais, ok, destas plataformas de redes sociais, de plataformas digitais, no trabalho, podem ter aqui, como eu já referi, uma utilidade muito grande, ok? Pronto, não só a rede social, mas, em geral, a plataforma digital, ok? Pronto. Há aqui este aspecto de ser muito benéfico, não muito, mas de certa forma ser benéfico para pesquisa, para research, estamos a fazer algum trabalho, estamos a pesquisar sobre algo muito específico, enfim, pode ser muito benéfico. Mas também algumas pessoas podem encarar como benéfico o precisar de se afastar um bocadinho para recuperar a concentração. Uma pausa curta, discreta, uma rápida navegação na internet, permitir que a cabeça descanse, que a mente relaxe, e dessa forma aumentar a produtividade. Não há dúvida que quando trabalhamos é bom haver momentos de pausa, não há qualquer tipo de dúvida. Mas isto aqui é uma opinião pessoal, eu acredito que, de facto, e sim, sabemos que é benéfico, mas eu acredito que estas pausas podem ser pausas diferentes, se nós já estamos num âmbito de trabalho, já estamos ao computador, se já estamos ali a gerir muita informação, a nossa mente a gerir muita coisa, muito texto, muita informação, como eu já referi. Na minha opinião, apanhar ar puro, ir até à janela, conversar com colegas, no meu ponto de vista, acho que estas pausas curtas serão mais saudáveis. Acontece que para algumas pessoas ir à internet 2 ou 3 minutos, ver como está a família, mandar uma mensagem ao filho, aos pais, enfim, o que seja, fazer uma pesquisa rapidamente sobre alguma coisa, pode também servir para elas para desligar aqui um bocadinho daquela intensidade que está a ser eventualmente o seu dia de trabalho e ajudar aqui depois no aumento da produtividade porque desligam. Esse talvez não é o grande problema. Qual é aqui, na verdade, a situação que se impõe, o problema que se impõe? É quando esta gestão não é bem feita e quando começam a passar muito mais tempo nas plataformas digitais, nas redes sociais, para fins pessoais. E assim vão começando a perder o foco nas tarefas. E isto pode começar, de facto, de forma paulatina. Hoje é na hora do almoço, tudo bem, amanhã já é a meio da manhã, no dia a seguir já é a meio da manhã, a meio da tarde, e é isto que pode vir a acontecer. E sem darmos por isso, se não houver esta sabedoria, que é difícil, não é uma coisa fácil, é muito fácil irmos, de facto, a um smartphone. É muito fácil nós precisarmos de nos distrairmos. Difícil é termos, de facto, esta sabedoria. Se não a tivermos, estes hábitos podem começar a ocorrer de forma constante.
E se não acautelarmos, podem aqui prejudicar muito a nossa vida pessoal, em primeiro lugar. Se eu aqui não estiver a falar em contexto de trabalho, posso transportar isto também para a vida pessoal. Isto pode trazer aqui problemas graves a nível pessoal, como eu ainda há pouco referi, mas pode trazer aqui um problema grave se o fazemos em ambiente de trabalho, porque pode reduzir em muito a nossa produtividade e, na verdade, o horário de trabalho serve para trabalhar. As redes sociais, e especificamente as redes sociais, têm criam esta, vá lá, adição, as pessoas muito facilmente criam ali uma vontade criam uma imersão por parte de quem utiliza, do usuário, e elas podem vir a ser usadas de forma muito irresponsável pelas pessoas, pelos funcionários. E lá está, e isto deve-se ao facto destes smartphones, das tablets, serem tão acessíveis, serem tão handys, serem o acesso, na verdade, ser tão fácil e tão rápido. Cuidado, vamos tentar apostar aqui numa sabedoria do tempo que nós usamos nestes dispositivos móveis, e sobretudo nas redes sociais, e sobretudo se isto acontece em contexto de trabalho. Muito cuidado, principalmente para a maioria de vocês que estão neste momento a acabar uma fase da vossa vida tão importante que foi a vossa formação, e que vão passar para uma fase da vossa vida também ela importante, que é a procura de um local de trabalho, e que vão estar a trabalhar. Tenham muita atenção nestes pormenores para que vocês não sejam enredados aqui com coisas que vos podem prejudicar seriamente a nível pessoal, mas sobretudo aqui em termos de contexto de trabalho. E o próximo slide. Ok. Há umas quantas dicas que vocês já podem ler, mas antes de passarmos, eu gostaria que há empresas, há organizações que vedam, que não permitem mesmo a utilização de redes sociais em contexto de trabalho. Há organizações que o fazem mesmo, porque entendem, na verdade, que esta tarefa é uma tarefa que reduz e que afeta a produtividade. No entanto, há outras organizações que não falam, não abordam o assunto. Porquê? Porque esperam que haja aqui a tal regra do bom senso. Rapidamente, estas dicas que aqui podem ver, umas dicas, vá lá, de etiqueta no uso de redes sociais pessoais, mas quando falamos da nossa organização, são poucas, mas acho que são aqui muito, muito importantes. Evitar abordar assuntos de caráter sigiloso à organização. Não vamos fazer, é óbvio. Não vamos criticar, não vamos falar mal da organização, dos colegas de trabalho, e isto compromete-nos a nível pessoal, como também compromete a organização, e não o devemos fazer. Publicações pessoais em horário de trabalho, isso então nem pensar, não é? Quer dizer, há que saber aqui separar as coisas, não vamos fazê-lo de forma alguma. Aqui um alerta também sobre fotos que poderemos eventualmente tirar na nossa sala, do local de trabalho, à nossa secretária, não fazê-lo, porque sem darmos por isso podemos estar a passar aqui informação importante, sigilosa, para fora, e não podemos, na verdade, não podemos fazer. E a última dica aqui, o cuidado com, na verdade, as publicações que fazemos. E quando eu digo aqui, isto aqui já podemos
transpor um bocadinho para a nossa vida pessoal, ter muito cuidado com o uso que nós fazemos das nossas redes sociais, com a nossa pegada digital. A regra do bom senso tem que fazer parte também do nosso ADN. Temos que ter a percepção, temos que ter a consciência que a pegada digital existe. Não só no presente, mas é uma pegada no futuro. Temos que ter muita consciência daquilo, da mensagem que nós queremos passar para as pessoas. E a verdade é que nós podemos dizer, não nos importamos muito, mas até isso pode afetar na nossa parte profissional. Portanto, vamos ter muita atenção naquilo que publicamos. E agora, eu falei de facto aqui das redes sociais. Há a rede social de trabalho, que é usada na organização para potenciar, na verdade, o seu produto, a sua comunicação, e há a rede social pessoal. Há quem use as plataformas pessoais para promover a organização. E isto é uma coisa que até eu faço. E eu faço e vou explicar. Eu tenho muito orgulho na organização onde trabalho, muito mesmo. E tenho muito orgulho no trabalho, nas atividades, nos recursos que são desenvolvidos. E eu gosto de partilhar. Quando sai um relatório, quando há, por exemplo, um webinar, quando há um recurso que é desenvolvido de boas práticas, gosto muito de partilhar. E aí, pronto, uso a minha rede pessoal para esse fim, ok? E não acho, à partida, a meu ver, um grande problema. Agora, há sim, e no entanto, cuidados que devemos ter, tanto na vida privada, como há pouco referi, como é que eu hei de dizer isto? Temos que ter aqui algum cuidado depois, se as pessoas têm acesso àquilo que nós publicamos no nosso trabalho, vão ter, obviamente, acesso à nossa vida pessoal, porque por isso é que são nossos amigos. E então daí deve haver, de facto, um equilíbrio naquilo que nós transmitimos como pessoas na nossa rede pessoal, e depois nas publicações de trabalho que fazemos, se é algo que não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a verdade é que se eu falo de boas condutas pessoais, boas condutas, de boas práticas, enfim, em cibersegurança e etc, etc, não... Se depois a forma como eu publico na minha vida, na minha rede social, a minha vida, se não é de uma boa conduta, a coisa não faz assim muito sentido, não é? Portanto, vamos ter aqui também até essa sabedoria de saber gerir aqui as coisas e, mais uma vez, termos cuidado com a conduta que temos na nossa partilha pessoal. Postar, como eu já referi, nas redes sociais podem comprometer a nossa vida pessoal e do trabalho. E o que é que acontece? Muitos de nós podem optar, e isto de facto pode ser algo muito positivo, e muitos de nós fazemos isso, que é ter uma rede pessoal, social, onde nós abordamos os temas que nós queremos a título pessoal e que fazemos aquilo que nós queremos com a rede pessoal, claro que eu sempre aconselhando de uma forma cuidada, e depois ter a rede profissional para tratar de tudo aquilo que é questão de emprego e a questão de carreira, a questão da divulgação, dos tais recursos, das atividades, do produto que nós representamos, que representa a empresa, a organização onde trabalhamos. Portanto, pode haver isto aqui. Se por acaso acham que devem dividir, e eu acho bem, as duas plataformas e, de facto, fazer aqui uma distinção entre o que é pessoal e o que é de trabalho, acho muito bem. É, de facto, recorrente cada vez mais as pessoas fazerem isso. No entanto,
se há um trabalho a nível social que as pessoas gostem de mostrar, de demonstrar e que tenham um certo orgulho, a meu ver, não vejo de facto mal utilizarmos as nossas redes pessoais para transmitir aqui um bocadinho deste orgulho daquilo que nós fazemos e de quem nós representamos. Agora, se passarmos ao slide seguinte, falei aqui de dispositivos móveis em contexto de trabalho, o quão fácil é o acesso que nós temos aos nossos dispositivos móveis e o perigo que pode advir daí se nós não fecharmos, na verdade, bem as portas do dispositivo móvel, e fomos um bocadinho mais além, falar das redes sociais, falar da navegação online, falar do quanto nós, muitas vezes sem darmos por isso, podemos viajar e com isso prejudicar-nos a nível pessoal e também laboral. E passando aqui de uma forma mais prática, aqui de uma forma muito mais prática, tenho aqui uma sequência de slides com dicas, ok? Não vou estar a inventar, vou estar de facto a ler, porque elas são muito importantes, são poucas por slide e vai ser importante aqui eu poder dizê-las, enumerá-las. Cuidar dos dispositivos, como ainda há pouco falei. Utilizar de preferência dispositivos autorizados pela organização, ok? Pronto, isto é capaz de ser aqui um bocadinho mais complexo, mas falarmos com o departamento responsável, mostrar o nosso dispositivo, garantir que o nosso dispositivo é de segurança, perguntar o que é que se pode fazer para que o nosso dispositivo pessoal, se tivermos que usar e-mail pessoal no mesmo, e-mail pessoal do trabalho no mesmo, como é que nós podemos aqui garantir e se eles acham que está tudo bem. Portanto, podem falar isso com o departamento da vossa organização. Sermos os únicos a utilizar. Isto é a nossa casa, ok? Nós não podemos ou não devemos passar às pessoas, a terceiros, o nosso dispositivo. Quando usamos o computador, e de facto eu aqui, e tenho que fazer aqui esta ressalva, eu não falei de computadores. A verdade é que praticamente todas estas dicas que eu estou aqui a trazer dos dispositivos móveis, dos smartphones, podem aplicar-se podem aplicar sim ao computador. Achei que podíamos mais focar-nos dos dispositivos móveis. Mas sim, computadores. Usar apenas pens USB confiáveis, de preferência do nosso trabalho. Não passamos a ninguém, nem aquela pen que se encontra num determinado sítio, vamos ver o que é que tem lá dentro para devolvermos à pessoa. Não o fazemos. Portanto, se usamos aquela nossa pen confiável, protegida, é só essa que se deve utilizar. Ativar o bloqueio automático dos dispositivos e usar o PIN e palavra-passe, que já vou falar aqui um bocadinho mais à frente. E usar o filtro no ecrã também do portátil. Aqui, quando há pouco falei o PIN e a palavra-passe, isto aplica-se também aos dois. O ecrã do portátil, muito importante. Não sei, e ignorância minha, e agora que me estou a lembrar disso, se por acaso existe o mesmo tipo de proteção para dispositivo, mas é algo que eu vou pesquisar já de seguida. E no próximo slide nós temos aqui cuidar dos sistemas e dos dados. Garantir junto da organização que os dispositivos estão atualizados e têm o antivírus atualizado. Muito importante. Ter sempre tudo atualizado. Computadores e smartphone e dispositivo móvel. Fazer sempre as atualizações é muito importante. Fazer backups regulares para um dispositivo externo. Utilizar palavras-passe complexas. Há pouco eu falei das palavras-passe, é algo que vocês vão ouvindo, mas vocês vão continuar a ouvir até que isto fique, na verdade, incutido nas nossas cabeças. Palavras-passe grandes, com o mínimo de 12 caracteres.
termos, sim, gestor de palavras-passe, porque todos nós temos tantas aplicações nos nossos telemóveis, todos nós temos tantas aplicações, utilizamos tantas plataformas que pedem, na verdade, a palavra-passe. Se tiverem um gestor de palavras-passe, perfeito, porque assim só precisam de saber uma palavra-passe. Portanto, informem-se como é que podem ter um gestor de palavras-passe. Para mim, seria muito difícil eu saber 20 ou 30 palavras-passe. Como pessoa sou um bocadinho mais distraída, não posso confiar em mim nestas coisas, portanto o gestor de palavras-passe é fundamental e muito importante. O multifator de autenticação, MFA. Não sei se alguns de vocês, fazer a pergunta de outra maneira, não sei se há quem não saiba o que isto é, mas na verdade informem-se bem como podem fazer isto, porque isto ainda faz com que os vossos dispositivos móveis, as plataformas que vocês visitam, que vos proteja no geral, que vos proteja, na verdade, muito mais com este MFA. No próximo slide, cuidar da navegação. Talvez esta seja uma das mais escuradas quando falamos em termos de navegação na internet, mas ela é extremamente importante. Quando nós vamos a algum sítio, um centro comercial, um restaurante, e os dados já acabaram ou por algum outro motivo, pedimos o Wi-Fi desse sítio. Muito cuidado, evitar Wi-Fi de espaços públicos. É, de facto, muito perigoso. E quando o fazemos, estamos a usar o nosso computador, vamos garantir que estamos a usar a VPN da organização, porque assim vamos estar a bloquear que alguma coisa possa, na verdade, acontecer. Navegar em websites HTTPS, muito importante. Eu sei que às vezes estamos com tanta pressa, eu sei que às vezes recebemos e-mails, queremos nos despachar, eu sei que às vezes é de noite, nem sequer temos o computador aberto, mas temos o nosso telemóvel, estamos cansados e não garantimos que de facto aquele website é fidedigno e que é um HTTPS. Por favor, vamos ter atenção a isto. Alterar palavras-passe do Wi-Fi doméstico e garantir que é forte. Quantos de nós fazemos isto? É raro. Eu já falei isto com algumas pessoas próximas minhas e não mudam, nem sabem. A verdade, nem eu mesma sabia, tenho que confessar. Para mim tem sido uma aprendizagem muito grande. E eu adoro este tema da cibersegurança e adoro aprender sobre o tema, porque a verdade é que tem-me trazido imensa informação à minha vida que eu não pensava que viesse a ter. E é bom mudar palavras-passe Wi-Fi doméstico. Escolher a forma de cifra mais forte do Wi-Fi doméstico, ok? Portanto, aqui estes 3 pontos são muito importantes também, não sei se o sabiam, mas fica aqui a dica para que possam ter isto, para que possam considerar. Cuidar da comunicação. E a comunicação, a verdade é que há pouco eu dizia, é tudo tão fácil, é tudo tão próximo, é tudo tão handy, é tudo tão de resposta fácil. Vamos ter cuidado, não abrir e-mails ou SMS sem nem clicar em links ou anexos desconhecidos. Muita atenção. Não partilhar informação profissional nas redes sociais ou chats. Não vamos partilhar aqui informação pessoal, dados pessoais, não vamos fazer, pura e simplesmente. Vamos escolher configurações de privacidade e segurança mais adequada nas videoconferências, na palavra-passe, no fundo neutro, sala de espera, controle de convidados, etc, etc, etc. Muito cuidado da forma como nós cuidamos da nossa comunicação. E aqui no slide seguinte, cuidar dos dispositivos em viagem. A verdade é que muitas vezes nós podemos não nos lembrar, mas isto é um fator muito importante. Não carregar os nossos equipamentos em terminais públicos. Cada vez mais
existem pontos de carregamento públicos nestes terminais, em viagens, centros comerciais, aeroporto. Muito cuidado, não vamos fazê-lo. Se tivermos que nos separar dos nossos dispositivos, ok, então vamos tirar o cartão SIM e, se possível, até a bateria. Não vamos deixar a nossa informação. Remover todo o histórico de chamadas, registros e páginas web. Desativar a rede Bluetooth. Muita atenção a este ponto, muita atenção. Desativar a rede Bluetooth enquanto viajamos para evitarmos tentativas de ligações falsas. Isto é, na verdade, muito importante. Eu não sei quanto, eu não estive a controlar o tempo, não sei quanto tempo é que eu aqui estou e peço imensa desculpa se já me alonguei. Carla, eu não sei. Sim, um bocadinho, estamos em cima do tempo, mas dá para terminar. Sim. Dá para terminar, pronto. Eu não queria, eu espero que tenha sido de facto útil esta apresentação. Acho que não foi muito pesada, mas o que é que tentámos aqui? O que é que eu tentei aqui? Trazer aqui um alerta, pensarmos um bocadinho da forma como nós usamos o nosso tempo. Acima de tudo, isto é muito importante, como nós gerimos o nosso tempo e como é que nós gerimos o nosso tempo em termos de quando usamos os nossos dispositivos móveis. Muita atenção. Rapidamente, vou passar aqui. Foi lançada uma campanha, a campanha Internet Segura, ler antes, clicar depois. Obrigada, Carla, porque eu nem sequer pedi que mudasse o slide. Muito importante. Foi feita aqui esta campanha. É uma campanha que ainda está a decorrer. Ela é constituída por, vou falar mais à frente, por 21 vídeos, mas ela foi criada aqui com uma necessidade de sensibilização da população. A verdade, o Centro Nacional de Cibersegurança produz muitos conteúdos de boas práticas, recursos, temos cursos, como ainda há pouco falei, curso de e-learning online, fornecemos imensa informação. Mais uma vez eu digo, visitem o nosso site www.cncs.gov.pt, vão ver, de facto, vão surpreender com as coisas que nós desenvolvemos. Visitem também a página do SIS, Centro Internet Segura, porque também vão lá encontrar muitos materiais e recursos para a vossa faixa etária e que são fundamentais e vão surpreender com as coisas que vocês vão aprender. Mas aqui a verdade, houve a necessidade de fazer uma campanha mais massiva para toda a população. Os primeiros 10 vídeos foram passados no passado mês de maio na RTP. São 10 vídeos de boas práticas. Isto porquê? Verificou-se e verifica-se que o número de incidentes registados pelo CERT continua a aumentar, como ainda há pouco também referi, de ano para ano. Como podem ver aqui, o crescimento de 14% em 2022. E a tendência é crescer, não há dúvida. Aqui a tendência é o crescimento. E este ano, particularmente, foi muito marcado com incidentes que tiveram um efeito muito disruptivos. Pronto, com um aumento significativo dos ataques, como também ainda há pouco referi, de ransomware. O número de crimes da lei do cibercrime registrados pelas autoridades policiais no ano passado cresceu face ao ano anterior. Vejam bem este número, 48%. Aqui no slide seguinte, falo um bocadinho aqui do contexto em Portugal. Apesar de existirem organizações no país que realizam, tal como vocês, ações deste tipo e usam aqui vários meios de comunicação, algumas têm sido pouco eficazes em comparação a outros meios. Portanto, os cursos online, redes sociais, sessões presenciais, muitas vezes não são tão eficazes como nós até gostaríamos que fossem, ok? Às vezes temos esta dificuldade de chegar ao público, portanto, decidiu-se aqui fazer uma campanha massiva
ativa nos meios de comunicação social. Eu estava a ler ao mesmo tempo e estava a tentar ter aqui uma linha de raciocínio, posso-me ter aqui confundido um bocadinho mais, mas sim, houve aqui esta necessidade de fazermos uma campanha onde pudéssemos estar em tudo o que era comunicação para a mesma chegar a todos os cidadãos possíveis, para que possam ter, na verdade, aqui um bocadinho de conhecimento em ciberhigiene e para que possam navegar de uma forma segura e responsável na internet. E aqui, para toda a população, seja ela mais nova, seja ela menos nova, com os adultos mais velhos, é muito importante estas regras de ciberhigiene chegarem a todos. Até porque os incidentes não se verificam só nas organizações, não se verificam só nos mais novos, não se verificam só nos estudantes, enfim, em universitários como vocês, verificam-se também e em grande número nos adultos mais velhos. Daí também a vossa responsabilidade, se tiverem estas competências, se munirem deste conhecimento, de passarem aos vossos pais, de passarem aos vossos avós, de passarem aos adultos mais velhos este conhecimento para que eles possam navegar em segurança, uma vez que eles também têm acesso e cada vez mais a estes dispositivos móveis. A importância crescente deste tema e o aumento constante do número de incidentes e de cibercrimes, bem como a emergência de novos cenários de ameaças justificam uma ação deste tipo. Esta campanha que está a haver, que podem encontrar também no nosso site www.cnss.gov.pt, em campanha, ler antes de clicar depois, estão lá os vídeos, encontram também no YouTube, e há muitas organizações que também se disponibilizaram a divulgar esta campanha, E no slide seguinte, esta campanha procura chegar ao maior número de pessoas possível com mensagens sobre, como eu referi, práticas de ciberhigiene essenciais para a população. Já saíram 10 vídeos e em breve vão sair mais 11, num total de 21. Portanto, há aqui... E chegamos ao slide final, pronto, eu não me quero alongar muito mais, nem posso, e agradeço a vossa paciência. Portanto, há aqui algo que nós podemos reter desta apresentação, ou que eu espero que tenham retido: o cuidado, a sabedoria na gestão do vosso tempo com os dispositivos móveis e na rede social, a pegada digital que vocês deixam aqui, a implicação que isto pode ter em termos pessoais graves, como também em termos de trabalho. A capacitação, não parem o vosso conhecimento nesta matéria. Façam, por exemplo, os cursos de e-learning que nós temos, que ainda há pouco eu referi, que podem encontrar na plataforma Now. Informem-se mais, visitem o nosso site, tenham conhecimento, façam de forma a que sintam-se seguros quando navegam na internet. Isso é muito importante para nós, sentirmos-nos seguros. Não quer dizer que alguma coisa não nos possa acontecer, mas a verdade é que, se munirem deste conhecimento, destas boas práticas em ciberhigiene, vão ser a tal linha, vão ser o tal escudo para não permitir que incidentes vos aconteçam a vocês na vida pessoal e também na organização para quem trabalham. E, por fim, apresentei esta campanha ali há pouco. Eu peço imensa desculpa porque estava a tentar ter um raciocínio e estava a ler e isso confundiu-me todo. Eu prefiro então não ler, mas acabei por fazê-lo. Se o quiserem, e fica aqui o apelo, vejam esta campanha e publicitem esta campanha nas vossas redes sociais, nas vossas plataformas, vejam com os vossos avós, com os vossos pais, com os vossos irmãos. A verdade é que é muito importante nós passarmos esta mensagem mais além. Sejam embaixadores. Sejam pequenos embaixadores ou grandes embaixadores de cibersegurança e aqui a espalhar a palavra da ciberhigiene e das boas práticas online.
Dessa forma vocês vão estar mais seguros, como eu já referi, e vamos garantir também que quem está à nossa volta, quem amamos, de quem nós cuidamos também, vai ter aqui comportamentos mais seguros online e possamos todos navegar de forma, mais uma vez, como eu já referi várias vezes, de forma segura, consciente e saudável na internet. Muito obrigada, eu peço imensa desculpa se passei aqui um bocadinho o tempo. Qualquer pergunta que tenham, está aqui no último slide do meu e-mail, ruth.ferroni@cncs.gov.pt. Acredito que já não haja tempo para perguntas, não há qualquer tipo de problema. Façam a pergunta que vocês quiserem, envio os links mais específicos onde podem encontrar uma informação mais desenvolvida, porque eu apenas passei assim ao de leve sobre alguns pontos, e mantenham-se seguros, ok? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Ruth, por esta sessão incrivelmente informativa e esclarecedora, abordando um tema de extrema relevância nos dias que correm. As orientações fornecidas certamente contribuirão para que todos nós possamos utilizar estas ferramentas de forma mais consciente e eficiente no ambiente profissional. Todas as sugestões e as dicas sobre como lidar com estas situações foram extremamente valiosas e certamente nos ajudarão a encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Sem dúvida que é essencial encontrar um equilíbrio, o equilíbrio entre permitir uma cultura de trabalho saudável e evitar a perda excessiva de produtividade causada pelo uso indevido dos dispositivos móveis ou mesmo das redes sociais. Mais uma vez, obrigada por partilhar a sua experiência e o ponto de vista e nos proporcionar uma sessão tão enriquecedora. Não sei se temos alguma questão, Vítor, se temos aqui um minutinho apenas para responder a alguma questão. Sim, neste momento no nosso fórum de perguntas e respostas não temos nenhuma questão, até porque aqui a nossa comunidade já nos habituou a ser bastante dinâmica e, portanto, vai utilizando o desenrolar da ação para ir colocando algumas questões e, portanto, entre a comunidade acabam por surgir algumas respostas e até algumas sugestões de algumas ferramentas para a gestão de passwords, por exemplo, que eu acho bastante interessante e bastante útil para todos. Foi uma sessão de veras interessante, trouxe-nos aqui uma abordagem e deixa-nos a pensar certamente sobre a nossa atitude perante os dispositivos móveis e a utilização das redes sociais, não é? Sendo equipamentos muito ágeis e muito facilitadores da comunicação, acabamos por muitas vezes utilizar aqui uma miscelânea de ações, tanto na nossa vida pessoal como profissional, e podemos de algum modo estar aqui a criar portas para incidentes de cibersegurança com passwords ou com acesso e, portanto, convém pensarmos um bocadinho também nesta diferenciação das ações que tomamos neste tipo de equipamentos, até porque ficam um bocadinho mais vulneráveis quando estando em redes Wi-Fi públicas ou outras, por exemplo, não é? Ficam mais vulneráveis. Eu, portanto, muito obrigado por nos abrir aqui este pensamento e nos deixar a pensar um bocadinho da forma de nós atuarmos no dia-a-dia, tanto em termos de trabalho como em termos pessoais. Portanto, muito obrigado por isso. Mais uma vez, obrigada. Por fim, então, resta agradecer à nossa oradora de hoje, à Ruth, às instituições que formam a MetaRed Portugal e, em particular, às várias pessoas que participam ativamente no Grupo de Trabalho de Cibersegurança e Proteção de Dados. Agradecer mais uma vez ao Vítor Rodrigues da Universidade Aberta por todo o trabalho na preparação dos conteúdos dos cursos da NAU e pelo excelente trabalho que tem realizado em acompanhar e registar as interações dos participantes ao longo de todos estes webinars. Sem dúvida que as suas intervenções tornam estes webinars mais valiosos e acessíveis a todos. Um agradecimento também à FCCN e à equipa da NAU pela criação e disponibilização do programa de sensibilização em cibersegurança da MetaRed, ao CNCS, ao RCTS CERT, à Peopleware por todo o apoio na divulgação desta campanha
e um agradecimento também à MetaRed Global e em particular à Susana, que nos tem acompanhado em todos os webinars. Sem ela não seria possível a sua realização. Também um agradecimento aqui em especial ao Joaquim por permitir desenvolver estas tarefas e me ter também convidado para assumir esta função de dinamizar e liderar o grupo de cibersegurança da MetaRed Portugal. Por fim, um agradecimento a todos vós que nos têm acompanhado ao longo desta jornada e que se mostram interessados nestas matérias da cibersegurança. Desejo a todos umas excelentes férias. Voltamos a encontrar no final de setembro ou início de outubro. Muito obrigada a todos e boas férias. Tchau. Muito obrigada. Não se esqueça de desejar boas férias, merecidas, não é? Obrigada. Adeus. Boa tarde. Boa tarde, Vítor. Boas férias para todos. Igualmente. Boas férias. Obrigado. Boas férias.